horas 6 minutos da noite deste dia 28 de junho do ano de 2019. Estamos entrando no ar com o glorioso, charmoso, fantástico, além da imaginação, em pauta. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos de imediato destacar os assuntos de hoje aqui neste glorioso programa. Hoje, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Mas, aqui fica a título de curiosidade histórica, a data surgiu como Dia do Orgulho Gay. Depois é que o pessoal colocou Orgulho LGBT devido aos movimentos LGBT. Mas, primeiramente, era o Dia Internacional do Orgulho Gay. Aí alterou. Então hoje se comemora, inclusive hoje, teve atividades na grande mídia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal fazendo programações especiais, desenvolvendo programações musicais. Algo realmente muito interessante. Este programa começa no oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé, destacando duas notícias. A primeira, o convênio com o laboratório Patolab, 40% em todos os exames para sócios da Associação dos Aposentados. Segunda notícia, ontem até eu olhei a caixinha, o pessoal começou a doar de forma mais intensa alimentos para trocar por números concorrendo ao sorteio do faqueiro. Então, o que acontece? Sócios doam 1 kg de alimento, sócios ou dependentes, ainda tem mais essa. Sócios ou dependentes doam 1 kg de alimento, recebem um número para concorrer ao sorteio do faqueiro. Aqueles que não são sócios doam 2 kg de alimento. Qualquer pessoa, o Emanuel, o João, o Pedro, não são sócios, vão lá, entregam 2 kg de alimento, recebem um número para concorrer esse sorteio. Quando o pessoal fechar 1000 números, eles vão realizar o sorteio deste faqueiro importado com maleta, inclusive. Uma maletinha muito legal, muito bonita e algo que vale muito a pena. Bom, também conosco as mensagens de paz. Hoje aqui na abertura dessa programação nós temos o seguinte. Desculpem a fungada, mas é que um tempo como esse maluco, que ontem estava 3 graus e hoje está 22, aí a gente fica com a garganta meio esgualepada. Mas isso é um detalhe. Mensagem de paz de hoje aqui na abertura. Diga o seguinte: vença o mal. Quem tem bons pensamentos e os converte em atos, vence o mal. Se você não se alegra com o que é negativo, destrutivo, o mal é sinal de que o positivo, o construtivo, o bem, está imperando dentro de você. E este sempre anula aquele. O mal só tem a força que você dá a ele, ou quando o deixa crescer à vontade, como uma erva ruim que sufoca a parte boa. Então, enxergue em cada acontecimento a vida em ação e algo a aprender, e nas pessoas suas necessidades e carências de amor. Ponha-se acima do mal. O mal vai embora quando não tem onde se abrigar. Também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, destacando como sempre as celebrações na Matriz do Crucificado, na Paróquia da Crucifixão, no bairro Getúlio Vargas, nas capelas de São Felipe, São Marcos e São Lucas. Em relação à condição do tempo, a temperatura agora vai ficar um pouquinho mais amena. Não foi assim uma grande coisa. Você pode ver, estou aqui de mangas compridas, mas durante o dia foi possível utilizar manga curta, tendo em vista, é claro, o abafamento. Aliás, gente do céu, o que escorre de água das paredes com a umidade que chegou aqui à região é impressionante. Impressionante. Água escorrendo. Pobre de quem tem que limpar piso de banheiro. Mas dá uma trabalheira que não é fácil. Então, se prepare porque essa condição vai permanecer amanhã. Amanhã também tem muita umidade prevista para a região. No domingo, começa a mudar o tempo. Amanhã ainda há previsão de chuva. No domingo já não tem. Tem de nebulosidade. Ao longo do dia, as nuvens de instabilidade passam a dar lugar às nuvens de frio. Temperatura, para você ter uma ideia, no final da tarde do domingo já deve cair para a faixa dos 6 a 8 graus. Na segunda-feira de manhã, temperatura de
3 a 4 graus. E aí na terça e na quarta-feira, bom, aí você prepara que a temperatura vai... E as mínimas vão ficar baixas até o final da semana. Será um período um pouquinho mais esticado de frio, com mínimas na faixa de 3 a 4 graus durante toda a semana. Depois, acho que na sexta-feira tem previsão de 5. Porque vai vir outra frente fria, o tempo vai ficar lusco-fusco, vai chover, e aí, enfim. Se prepare, porque o inverno vai ser todo assim. Sessão abraço de hoje. Olha que ela tá grande. Abraço para minha amiga Carol Silveira, para o Magno Dias Júnior, para Mary Teixeira, para o João Batista Sanfelice, para Noemi Ribeiro, para o Valdir Oliveira Rodrigues. Abraço para Ananda Morales de Oliveira, para Liliane Nunes Pereira, também para Isabel Rodrigues, para o Paulo Nogueira. Abraço para Santa Yolanda do Amaral Hidalgo, para Val Castro, para o Mário Douglas Martino Monteiro, grande professor Douglas, para Ana Lúcia Cabral Rickenbrick, para o Luiz Geraldo, para o Paulo Milano, para a Hélida Barreto Solari, para Fátima Soares, para o Richard Santana, para Nara Veiga, para o Laureano Mendonça, para o Luiz Mauro Pereira, para Fernanda Quevedo. Abraço também para Lisiane Vieira, para Carmen Robaina Dias, para o Michel Delgado Martins, para o seu Jesse Cardoso Costa, está sempre ligadinho com a gente, para a Viviane Gaffré, quando pode estar ligadinha conosco também, para o Antônio Soares, grande Antônio, Eduardo Palmeira, Aida Soares dos Santos, Cléo Oliveira, Narciso França Batista. Abraço para a dona Joicemar Traçante Milano, para o seu Valdemar, para o Marcelo Pérez, grande Marcelo, meu colega lá da Rádio Clube, para o Luiz Henrique Pacheco Correia, o tio Wick. Aliás, eu tenho quase certeza que durante a semana eu vi o tio Wick, ali nas proximidades do edifício Carlos Brasil. Estava a pé e acho que era ele. Há poucos dias eu passei, eu tenho quase certeza, pela minha amiga Silvana Souza Silva e o Telema, seu esposo, e mais a filha, Bianca. E eu quase passei por cima deles e não vi. Eu fui me dar conta depois que passou meia quadra. Eu digo, mas será que é? Mas será que não é? Mas será que não é? Mas será que é? Eu peço 10 mil desculpas, eu tenho problema de visão periférica. Tá? Então, às vezes, se eu não estou assim muito concentrado, se eu estou distraído, é um problema. Eu já sou distraído para caminhar. Distraído, ainda quando eu estou ouvindo música, é pior ainda. Então, estou aqui fazendo um pedido público de desculpa a todo mundo que eventualmente tenha passado por mim do meu lado e eu não tenha visto. Tá? Só tenho a pedir desculpa, não tenho outra coisa para dizer, não tenho outra coisa para falar. Mas as desculpas estão aqui para serem pedidas. Abraço também para Luana Clark, para Mari Machado Crespo, para o seu Carlos Ney, ambos lá do Caminho da Luz, para minha amiga Rita Sarati, para o Adroaldo Sobrinho, me atrapalhei aqui, o Adroaldo Sobrinho, era assim, para Maria do Carmo Lima, para o seu Gessé, grande figura, grande assador, Gessé Duarte, para o Marcelo de Oliveira Garcia, lá em Novo Hamburgo, para Richelle Milano, para minha amiga, minha colega Daniele Alácia, para Michele Vaz, outra minha amiga, outra minha colega. Mandar um abraço pro famoso Chacrinha. Aquele abraço. Quero saber se vai ter café na Clube Manhã de Manhã. Tá? Depois as gurias me informam. Abraço para Thaís Barcelos, para Maria do Rosário Bozano, para Elianara Beles, para o Marcelo Rocha Ferreira no Rio de Janeiro, para Socorro Queiroz em Manaus, belíssima capital do Amazonas, terra manauara. Abraço para a professora Vera Pinto Vigil e para o meu amigo Jesus Herou Aguzzi Cougo, que há pouco tempo foi homenageado, saiu uma rica de uma matéria, acho que foi no Minuano, ou foi no Folha, não me lembro. Uma matéria do perfil do... Eu vou dizer aqui, porque é assim que a gente conhece ele. Meu amigo de longa data, o Chaveirinho, foi aluno do meu pai e foi gerente do aeroporto, comandante Kramer aqui em Bagé. E o Chaveirinho foi homenageado pelo Exército. E eu me lembro que quando houve essa homenagem, que já faz algum tempinho, a gente registrava aqui no Impalpa. Então, um grande abraço para o meu amigo Heron, sabe, do carinho enorme que eu tenho com ele, agora curtindo as suas funções de vovô. Bem. Mais uma vez, aquele velho convite, curta a nossa página, compartilhe os nossos vídeos, convide os amigos para curtir aqui nossa fanpage, em Pauta Bagé, curta, compartilhe, acompanhe o noticiário, quando a gente pode, a gente coloca. Ultimamente o tempo anda escasso, mas dentro do possível a gente coloca todas as informações. Agora, por exemplo, termina aqui, eu vou colocar nosso hall de notícias
na fanpage do Em Pauta, tão logo eu consiga acabar este programa, obviamente. Tá? Muito obrigado a todos que estão curtindo, compartilhando, observando nossos vídeos. Tivemos mais de 800 visualizações no programa da última terça-feira, então só tenho a agradecer a todos vocês que estão sintonizados, conectados, ligadinhos aqui no nosso Em Pauta. O que eu ia dizer para vocês que não era mentira? Estava falando aqui da relação do pessoal dos abraços, enfim, agora me esqueci. Bom, vamos ao que interessa. Primeira curiosidade do dia. Empresa tenta demitir funcionária por justa causa devido à flatulência. A criatura tinha um excesso de gases que incomodava a direção da empresa. Alguns processos têm origem em situações curiosas, mas esse deve ganhar um destaque especial no judiciário brasileiro. Uma funcionária de uma fábrica de Cotia, no interior de São Paulo, processou a companhia que a demitiu por justa causa. A alegação da companhia é que o motivo para a demissão era flatulência, excesso de vazamento, era pum para todo lado. O caso foi parar nas mãos... coitado. O caso foi parar nas mãos do desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que deu ganho de causa à trabalhadora. A argumentação aqui está ótima, gente. A eliminação involuntária, conquanto possa gerar constrangimentos e até mesmo piadas e brincadeiras, não há de ter reflexo para a vida contratual, destacou o grande doutor Ricardo Arthur Costa e Trigueiros. Além de receber os valores da rescisão trabalhista que tinha direito, por ser dispensada sem justa causa, a mulher ingressou com outra ação por dano moral. Afinal, todos os colegas de trabalho ficaram sabendo por que ela teria sido demitida. Ai, tô rindo da mulher aqui, gente, mas não tem como ser controlado. Me desculpe, não tem como ser controlado. Imagina, causa da demissão, imagina, na carteira de trabalho, motivo, funcionário afastado devido à flatulência, excesso de pum. O valor pedido na ação é de R$300 mil. Isso que a mulher pediu por causa da flatulência toda, para ficar literalmente com todo o gás. Mas o caso ainda não foi decidido na justiça. Tá? Então o caso trabalhista foi, o caso da indenização por dano moral ainda não foi. Só para dar um aviso aqui geral, né? Geralmente a gente faz aqui a nossa participação em pauta, brinca com a produção, coisa e tal, mas hoje a produção está ausente. Hoje a produção teve compromisso e aí está aqui esta simpatia gorda na cara e na coragem. Tá? Eventualmente a produção voltará. Tá? É o que temos para o momento, como diria o nosso grande presidente Jair Bolsonaro. É o que temos para o momento. Os bichinhos de estimação nada originais que você pode ter em casa, com autorização do IBAMA. O sagui, o macaquinho que chega a 10 centímetros de altura, está na classe dos exóticos mais populares para se ter como pet. Animal que, se desde pequeno é domesticado, vive numa boa com o dono. Existem alguns criadores que têm autorização do IBAMA, inclusive, para vender saguis. Escolha, obviamente, esse tipo, né? Credenciado. A alimentação não é muito problemática, não causa dor de cabeça para o dono, só que não é só banana, né? Existem rações balanceadas para sagui. O problema, o preço do bicho é entre 2 a 4 mil reais. 2 mil a 4 mil reais. Mas se você quiser ter um sagui, seja bem-vindo ao mundo dos saguis. E lá vai meu... Eu acho que eu estou com refluxo, eu acho que eu fico nervoso, começa a me dar refluxo e começa a fazer uns barulhos estranhos aqui. Bom, a chinchila. Você pode ter uma chinchila, porque ela é silenciosa, tem hábito noturno, é dócil e de fácil adaptação ao tutor. Sua alimentação é baseada em ração específica e complementada com frutas, entre elas a maçã, a pera e a uva passa. Não é que arrumaram um bicho que gosta de uva passa? Tá aí. Precisa de espaço e exercícios.
porque gosta de fazer escaladas. Um filhotinho de chinchila custa, em média, R$200. O furão, grande furão, Mustela putódio escuro, ô furão. Linguicinha de pelos, parente da doninha. O furão é um animal agitado, brincalhão, curioso e carinhoso. O pessoal botou no texto aqui da Agência de Notícias muito gracinha. Tá? Se você quiser considerar que o furão é muito gracinha, ele é muito gracinha. Um furão vive por volta de 10 anos e tem entrada no Brasil bem controlada pelo IBAMA. O problema é que podem morrer em temperaturas acima de 30 graus. É um animal que não se adapta muito bem com o calor e, ao mesmo tempo, não suporta o frio extremo. Imagina, traz ele para Bagé no inverno. 2 graus com sensação de -6. Pobrezinho do furão. A casa deve ser preparada para a chegada do furão, pois eles gostam de se enfiar em tudo quanto é lugar. Aqui tá, é buraco, eu botei, tá, no texto, mas é tudo que é lugar. Tá? E gostam também de comer o que não devem por serem muito curiosos. Botam na boca e nhoque, nhoque, nhoque. Para se ter esta coisa fofa, chamada o Mustela putódio escuro, ou furão, você deve desembolsar cerca de R$1.000. Não é barato ter um furão. A iguana não é uma mega lagartixa, nem um filhote de dragão de Komodo. É uma iguana, um réptil que já foi a sensação dos pets. Hoje é um pouquinho mais esquecido, mas muita gente ainda quer o bicho. A manutenção é considerada tranquila. Existem rações especializadas para as iguanas, mas cuidado, são muito sensíveis também ao calor e ao frio extremo. Para você ter uma, vai ter que desembolsar, além de procurar os criadores de iguanas credenciados, uma faixa aí de 400 a 800 pila. Por esse valor você consegue. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Luiz Mauro Pereira. Boa noite e um bom fim de semana. Grande Luiz Mauro, muito obrigado. Sempre ligadinho aqui conosco no Em Pauta. Muito obrigado. Agradecemos o carinho, a atenção. Bom, vou contar uma história aqui rapidinho. Cheguei a tocar isso na live. Eu não peguei cobra aqui, mas tem alguns tipos de cobra que podem ser criadas, tá? Uma autorização especial. Cobra eu acho que é um risco. Eu falei na chamada pro programa de hoje da situação da Viviane Pasmanter. Viviane Pasmanter é uma atriz da Globo, conhecida, enfim. E a Viviane Pasmanter foi uma que adotou uma cobra. E aí levou a cobra para casa. E lá pelas tantas começou a deitar perto da cobra. Começou a deitar perto da cobra. Um dia ela olhou assim, meio que dormindo, e a cobra esticada. Ela achou muito bonito, fez um carinho na cobra, coisa e tal. Aí no segundo dia a mesma coisa, chegou lá, cobra esticada. Só que aí achou estranho, que a cobra ficava dobrada. Perto dela, ficava esticada. E a Viviane Pasmanter, desconfiada, entrou em contato com o veterinário. Eis que o veterinário disse para ela: te livra dessa cobra. A cobra está esticada para medir o teu tamanho para poder te engolir. Viu o que dá ter cobra em casa? Aliás, dizem as más línguas, né? Que quem tem uma pessoa muito linguaruda e muito fofoqueira em casa é a mesma coisa. Mas enfim, é óbvio que a Viviane Pasmanter devolveu a cobra para a natureza. A cobra iria devorá-la. Então, tem que se abrir o olho, gente. Tem que se abrir o olho com esse tipo de circunstância. Bom, vamos abrir aqui com uma notícia. Funcionários do Estado só devem receber o salário dia 10 de junho, 10 do mês que vem. O pessoal deve estar dizendo assim: mas essa notícia é velha. É, realmente, uma notícia é velha. Mas é uma notícia de abrangência. Um alcance muito grande. Imagina o que é quem tem conta a vencer agora dia 5. Tem gente que tem aluguel para vencer. Nossa Senhora. Eu fico pensando, né? Enfim. Onde o Estado do Rio Grande do Sul se meteu? Onde o Estado do Rio Grande do Sul se meteu? Então, o
pessoa começa a receber dia 10, aí quem ganha R$ 1.100. Dia 11, 12 e 15 recebe quem ganha 2.000, 3.500 e 4.000. Quem tem salário entre 4.000 e 4.500 receberá parcelado. Vai ser 1.500 dia 15, 2.000 dia 16 e 1.000 dia 23 de julho. Bueno, depois do dia 15, com a projeção do pagamento dos servidores que ganham acima de R$ 4.500, deve entrar uma receitinha a mais no governo do estado e o pessoal vai quitar a folha. Tá? Só que é possível que o pessoal termine de pagar a folha de junho em agosto. Aí eu sou obrigado a me lembrar da campanha eleitoral, né? Obrigado a me lembrar. Quando o governador dizia que o problema era a gestão. Não, o problema não é a gestão. O problema não é gestão. O problema é fluxo de caixa. O problema é irresponsabilidade de governos que, para atender a um ou outro segmento, fizeram uma tremenda burrice para politicamente se sair bem e ferrar, privilegiar 3 ou 4 segmentos e ferrar outros 10 milhões da população gaúcha. Porque infelizmente foi isso que aconteceu. Infelizmente foi isso que ocorreu. E moral da história, deu no que deu. Deu no que deu. E agora está esse drama. Olha, feliz de quem ainda tem. Agora eu vou dizer uma coisa, né? Isso é uma reação em cascata. Porque quem tem conta a pagar vai atrasar. Quem tem conta pública, luz, água, IPTU, vai atrasar. Quem é que vai pagar o juro? O cara não vai querer deixar de pagar uma conta. Ou o cara tem que ter uma reserva boa, o suficiente para pelo menos se manter nesse período, ou então ele está ramado. Quem é que vai pagar o juro? Juro da conta. Ou o Rio Grande do Sul joga no bolão da mega da virada e bota um incremento de dinheiro lá para dentro, ou então, gente, sei lá o que vai acontecer com esse estado. Sei lá. Bueno, seguindo. Olha só, gente, para quem não gosta de... Sempre tem um idiota, sempre tem um babaca que bota a gente naqueles grupos de Facebook, quando a gente menos vê, a gente está recebendo notificação. Pois o Facebook vai mudar isso. Hoje, o Facebook anunciou que vai terminar essa babaquice de botar a gente nos grupos, e aí, sampa-lhe notificação. Pobre do celular, pobre da CPU, pobre do notebook. Não, vai terminar. Os usuários vão poder acessar uma aba de notificações dos aplicativos e desativar as que não desejam receber mais alertas. Vocês podem não receber mais alerta do Watch, do Grupos. O do Grupos é o pior de todos. Socam a gente nos grupos idiotas às vezes. A gente não tem nada a ver com o grupo. Mas... aí é que tá. Não é convidar. Convidar não é problema, tu aceita se tu quiser. O brabo é ter, o Facebook te direciona para esse tipo de coisa. Pá, isso é um saco. O Marketplace, outro problema. Te colocam lá e quando menos vê, e aí para tu sair. Agora o Facebook está fazendo algo que vai te permitir, pelo menos, deixar isso. Isso é uma chatinha. Vai ver no ano que vem, que é ano de eleição, gente. Aí vem tudo que é partido, tudo que é candidato. Enfim, falando em partido e em candidato, deve haver novas caras nas eleições do ano que vem. Isso é óbvio, já falei aqui inclusive do Partido Novo, já falei do PSL, o próprio PTB ganhou um reforço, ou 2 reforços há poucos dias, né? O Michelon Poitier e o Zeca Floriano, que era presidente do PSB aqui em Bagé. Então, o PP também, pelo que eu sei, vai se reforçar, até porque o PP não deve ter a Sônia Leite para concorrer. A Sônia já disse que vai deixar. Então, até a mim procuraram para me convidar. Os meus amigos de círculo sabem qual é o partido. Obviamente que eu não vou tornar público aqui. Na verdade foram 2, né? 2 partidos que me procuraram. Gozado que eu devo fingir muito bem, né? Me procurou um de esquerda e um de direita.
Eu devo ser muito bom na arte de disfarce. Mas tá. Fechado o parêntese. Vamos ao que interessa aqui. Hoje o governador Eduardo Leite esteve aqui na região, obviamente, não foi para fazer uma visita, não foi para lançar um programa, não foi para assinar a obra da Bagé Lavras. Esteve aqui na região, foi em Caçapava do Sul, para a cerimônia de sepultamento do Rodrigo da Silva Seixas, 32 anos, soldado da Brigada Militar, que foi morto lá na verdade, o pessoal fala Vila Maria da Conceição, mas é a Maria Degolada em Porto Alegre, todo mundo conhece assim. Né? Tá? Então, uma ação contra o tráfico, os policiais militares, o Rodrigo e o outro Marcelo Feijó, foram mortos nessa ação. E hoje, tanto em Porto Alegre, onde houve do Marcelo as cerimônias de encomendação e sepultamento, na mesma coisa esteve o governador Eduardo Leite em Caçapava do Sul. Aliás, eles foram recepcionados pelo ex-prefeito de Caçapava e hoje chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Otomar Vive. Então, apenas a título de curiosidade também houve esta participação. Aliás, daqueles casos típicos assim de uma sociedade falida. Um dos acusados pela morte desses dois PMs em ação em Porto Alegre, ele tinha que estar usando tornozeleira eletrônica. Ele se apresentou para receber a tornozeleira eletrônica e não recebeu porque não tinha. Tu vai esperar o quê da sociedade? Por isso que algumas manifestações mais fortes eu consigo entender. Tem as minhas discordâncias, mas algumas eu consigo realmente entender. No momento que tu chega lá e tu tem que botar a tornozeleira, no mínimo já teriam localizado esse infeliz. Se bem que ele foi preso também. Mas talvez com a tornozeleira não fizesse o que fez. Enfim. Né? Aliás, além desta situação dos dois, um que foi morto, o outro que foi preso. Aliás, o que foi morto é pai daquele que foi preso. Tá? Existem outros dois que serão indiciados porque eles fazem parte da rede de lideranças do tráfico naquela região. Eles não atiraram contra os policiais, mas vão ser responsabilizados por coautoria. Rogério Duarte Nascente, de 32 anos, conhecido por Rogerinho, e Vladimir Cardoso Soares, conhecido como Chu. O Chu, esse é foragido. Tem diversas passagens. E o Rogerinho chegou a ser... Esse foi preso. O Rogerinho foi preso durante a madrugada, quando ocorreu o crime. Seguimos aqui. Daquelas notícias também lamentáveis, tragicômicas, porque um homem hoje de 42 anos morreu após levar uma cadeirada na cabeça. E foi um troço realmente tragicômico, Deus que me perdoe. Os caras brigaram num bar em Caxias do Sul por causa de um jogo de sinuca. Tanta coisa para brigar na vida, vamos brigar por um jogo de sinuca. Um pegou a cadeira e tebum na cabeça do outro. Aí chamaram o SAMU. No meio do caminho, a pancada foi tão forte, provavelmente deu um coágulo no cara, na vítima, e o cara tem uma parada cardíaca e morreu. Quem deu a cadeirada está sendo caçado, mas até o momento não foi preso. Notícias do dia também. Hoje teve uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito. Prorrogou até 31 de janeiro do ano que vem a obrigatoriedade das placas do Mercosul. Era para terminar agora, dia 28, hoje. Ficou para 31 de janeiro de 2020. Tá? O novo modelo de 4 letras e 3 números passa a valer apenas para automóveis 0 km, em casos de extravio, furto, roubo, dano, mudança ou mudança de município. Porque além de tudo mudou a regra. Olha como é que é a coisa. Tu vai, por exemplo, eu chego lá, resolvo vender o Kinder Ovo com o meu carro. Eu vendo o Kinder Ovo.
Aí vendo lá, o Emanuel vende para o João. E o João mora em Bagé. Pela regra anterior, o Emanuel vendendo para o João, que mora em Bagé, teria que botar a placa do Mercosul. Agora não precisa. Pelo menos por enquanto. Então o Emanuel vende para o João amanhã, o Kinder Ovo. O que vai acontecer? O João vai lá e registra o Kinder Ovo, sem precisar adotar a placa do Mercosul. Inclusive com a mesma placa. Mesma circunstância. Tá? Então agora, adiar. Reforma da Previdência. Tá? O novo formato poderá abarcar estados e municípios. Olha o que eu estou colocando aqui. Poderá, não que vai. Tá? A inclusão do trecho vai depender da vontade política. Ou seja, pode andar e pode naufragar, em resumo. Ainda é possível, segundo o Samuel Moreira, que é do PSDB de São Paulo, que é o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, o relator, aliás, presidente não, é o relator. Ainda pode ser que o pessoal consiga votar no plenário da Câmara Federal a proposta até o dia 17 de julho, que é quando começa o recesso. Porque lá é uma beleza, né? Tu trabalha 8 meses por ano, tem 2 meses de recesso no começo e mais um mês de recesso no meio do ano. Emprego que todo mundo queria. Só que o pessoal do Centrão, que é o baixo clero do Congresso, da Câmara Federal, não está a fim de votar agora. O Centrão quer votar só no segundo semestre. Provavelmente é o que vai acontecer. Tá? Bom, aqui é uma boa notícia para o pessoal dos sindicatos. Terminou hoje, venceu hoje, a medida provisória que instituía a contribuição sindical por meio de boleto. O que estava acontecendo? Os sindicatos estavam com dificuldade para se manter. Tá? O que acontecia? Para tu autorizar o desconto, o sindicato tinha que te enviar um boleto. Mediante expressa, autorização, coisa e tal, tal e coisa. Agora, a cobrança volta a ser como era antes. Ou seja, pode ser descontada diretamente do contra-cheque. Mas precisa de uma autorização expressa do trabalhador, como já era previsto na reforma trabalhista, e foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, autorizando de forma expressa, individual e por escrito, aí a partir da segunda-feira, a contribuição poderá ser mais uma vez descontada no contra-cheque. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou ontem a venda de um dispositivo para evitar mortes acidentais por asfixia. Eu até olhava hoje o material, o troço parece um desentupidor de pia, só que menor, né? Tu coloca na boca e aquilo atravessa, vai próximo da garganta, principalmente de criança, né? Criança que às vezes se afoga e a gente se desespera. Então tu coloca aquilo e puxa. No momento que tu puxar, a tendência é que aquilo que esteja trancado na garganta venha para a boca. O nome do troço é LifeVac, norte-americano, que agora começa a ser vendido aqui no Brasil. Tá? E aqui, para a gente encerrar os destaques do dia de hoje, tem uma também que vale como tragicômica. Criaram um aplicativo, tá, chamado Deepfake. Tem nada demais. O que acontecia? O Deepfake é uma linguagem de programação que permitia a montagem e criação de vídeos falsos. Ou seja, tu pegava a cara do Emanuel e botava no vídeo lá como se o Emanuel estivesse no Maracanã. Eu nunca estive lá. Tá? Tem nada demais. O problema é que o aplicativo que foi lançado em março começou a causar uma série de registros policiais. Por quê? Estavam pegando fotos de mulheres nuas e botando o rosto da Maria, da Joana, da Josefa, da Fernanda, da Simone. Estavam usando uma montagem com o rosto de alguém que existia no corpo de alguém que não existe.
E aí vocês imaginam a confusão. Os donos do aplicativo foram notificados e aí simplesmente abandonaram a ideia. Disseram, não, assim não. Então tiraram tanto da internet, programa para baixar, quanto também das lojas virtuais. Então, tiraram, apagaram e resolveram não se incomodar mais. Ou seja, tem louco para tudo, tem tarado para tudo, tem pervertido para tudo e tem gente inconsequente para tudo. Vamos agora às notícias de Bagé e região. A primeira notícia, até teve um piripaque aqui. Vamos voltar aqui a nossa transmissão, que está no ar, bem firme, bem forte, mas o celular aqui, onde eu estou acompanhando o retorno, resolveu dar um probleminha, tá? Mas entre mortos e feridos, salvam-se todos. Isso que interessa, tá? Bueno, vamos adiante. A Câmara de Bagé aprovou hoje, em sessões extraordinárias, praticamente todos os projetos que estavam para ser votados, que estabelece contratação de até 98 servidores em caráter emergencial para programas e ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Direitos do Idoso, a SMASE. Então, os programas que corriam risco, segundo o governo, de ter algum tipo de problema. O prefeito Divaldo, inclusive, na Rádio Clube, disse que em momento algum os problemas iriam parar, que ia acontecer, talvez diminuir a carga, mas jamais iriam parar. Então agora, com esta determinação do prefeito de não parar e com a aprovação na Câmara, provavelmente os projetos vão ter a sua continuidade. Outro projeto foi o que aumenta de 50% para 75% o adicional para o risco de vida dos agentes de fiscalização de trânsito e transporte. Eles recebiam 50% de adicional de risco de vida e agora passam a receber 75%. E uma outra proposta ficou em vistas. Ficou em vistas dessa vez com o vereador Lelinho Lopes, do PT, que é o que altera o cargo de coordenador de comunicação na estrutura de cargos e salários dos servidores da Câmara de Bagé. Por quê? Primeiro porque a gente já falou aqui, eu não vou tocar no assunto de novo, mas o projeto prevê que uma função que é para ser exercida por jornalistas, ou no mínimo, e aqui eu digo no mínimo, porque não adianta botar estudante de primeiro semestre, tá? Não adianta, vai chegar cru e tá na cara que é só por conotação política. Para fazer serviço de jornalista, que inclusive divulgação, o cargo já diz tudo, coordenador de comunicação, queriam abrir para cara que tenha administração de empresa. Curso superior de administração da empresa. Mas tá na cara que é para botar algum cupim chamado. Tá na cara isso. É cuspido e escarrado, como diziam os mais antigos. E o pior, o cargo passa de CC3 para CC7. É quase surreal isso aqui. Passa de R$ 2.608 para R$ 5.833. Vou repetir. Além de tu trocar para uma função que não é para administrador exercer, ele aumenta o valor do cargo. O valor sobe de R$ 2.608 para R$ 5.833. Era esta anomalia que queriam votar hoje na Câmara de Bagé. Aí o Lelinho pediu vistas. E pelo que eu sei, além das vistas em comissões, talvez peçam vistas em plenário. Vamos ver o que vai acontecer. Esta proposta é uma anomalia. Parou por aí. Bom, também hoje o município apresentou, através de uma coletiva realizada na manhã, ou na sexta-feira de manhã, a equipe que vai comandar a Casa de Atenção Animal, aqui em Bagé. Vamos e venhamos. A prefeitura fez uma estratégia legítima de
dizer que vai aproveitar a estrutura do Núcleo de Proteção aos Animais, utilizando inclusive pessoas que prestavam serviços ao núcleo no Centro de Atenção Animal, e que ela vai bancar. Tá? Mas, a bem da verdade, e se sabe disso, o núcleo há poucos dias apresentou uma proposta de se cadastrar ao programa Nota Fiscal Gaúcha, conseguiu o cadastramento e se dispôs a continuar o núcleo prestando os serviços e os atendimentos no Centro de Atenção Animal. O que a Prefeitura fez hoje? Diz que vai continuar a parceria, só que não vai pagar nada para o núcleo. Ou seja, fez uma maquiagem. Porque, na realidade, o que a Prefeitura fez foi simplesmente escantear o núcleo. Claro, tem toda uma circunstância, vem desde maio, todo mundo sabe, a Prefeitura queria um valor X, ofereceu um valor X, o núcleo queria um valor Y, eles não fizeram, o núcleo disse que não faria por aquele valor X. Só que aí agora, com este convênio, ou a possibilidade de receber recursos do Nota Fiscal Gaúcha, o núcleo mandou um ofício, publicou inclusive um ofício nas redes sociais, a gente acompanhou, da Patrícia Coradi, que preside o núcleo, destacando que poderia retomar o diálogo, poderia aceitar por aquele primeiro valor oferecido, tendo em vista o cadastramento. Só que é óbvio, claro, límpido e cristalino. Eu falei aqui, inclusive, que a Prefeitura não ia topar. Tanto que a Prefeitura não topou. O brabo é que alguns veículos de comunicação mordem a isca e botam exatamente a manchete que vem no site da Prefeitura, em vez de fazer a análise como tem que ser feita. Infelizmente, é assim. E aí ficam, para quem sabe realmente do que está acontecendo, com a sensação de uma babaquice ao extremo. Porque não tem nada demais. A Prefeitura está no direito dela, assim como o núcleo está no direito dele de reivindicar. O problema é aceitar o troço como vem, sem analisar. Isso é falta de inteligência. Ou é se prestar a algum tipo de serviço, ou pior, se prestar a preguiça. É pior ainda. Se prestar a preguiça de não analisar os fatos. Vou dizer e repetir. A Prefeitura tem todo o direito de fazer o que fez, assim como o núcleo tem todo o direito de reivindicar aquilo que acha por si de direito. Entretanto, por que precisa de um coordenador de comunicação na Câmara? Para poder fazer esse meio de campo, fazer a interpretação daquilo que foi colocado e principalmente o resultado prático. A Prefeitura foi lá, apresentou a equipe, vai ter 3 veterinários, vai ter auxiliares administrativos, rondas, serviços gerais, motoristas, enfim. A Prefeitura fez o que tinha que fazer. Assim como o núcleo também fez aquilo que tinha que ser feito. Cada um agindo conforme a sua. Só não dá é pra tu tentar maquiar algo que não é maquiável, gente. Aí estão chamando a população ao jornalismo, ao bom jornalismo, e aqui eu vou me incluir. Estão chamando a diferentes segmentos da sociedade de idiotas. E tem segmentos da sociedade que não estão nem um pouquinho agradáveis com isso. Nem um pouquinho agradável. Tem muita gente que acha que está fazendo muita coisa boa e não está. Da mesma forma que alguns acham que estão fazendo que o que está acontecendo é a pior coisa do mundo e também não é. Um pouquinho de bom senso, às vezes, eu digo aqui, tentar buscar o equilíbrio. Senão, dá problema. Bom, mas o que interessa, resumo da ópera. A partir do dia 1º, segunda-feira, a Prefeitura está assumindo o Centro de Atenção Animal. Inclusive, garante que, além da manutenção dos serviços já existentes, outros serão acrescentados. Tá? Esse é o resumo da ópera. Mais uma rápida informação aqui, que o Hemocentro de Bagé amanhã vai fazer a coleta de sangue. Isso é importante a gente destacar, a gente informar, repassar aqui a toda a comunidade regional, porque faz muita falta, gente. Sangue faz falta. Olha, só quem sofreu isso já na pele, ou quem teve um amigo, um parente, precisando de sangue, para saber o problema que é. Então, amanhã você pode fazer sua doação no Hospital Universitário, a equipe do Hemocentro de Pelotas estará aí
das 8 às 11 da manhã e da 1h30 às 3 da tarde. Fique atenção para o horário da tarde, é mais curto, da 1h30 às 3. Para ser doador, tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter dormido por no mínimo 6 horas nesta noite, evitar alimento, nesta noite que eu digo é essa agora, tá? É sexta para sábado. Evitar a ingestão de alimentos gordurosos e de bebida alcoólica. Tá? Então, fique sabendo e participe. Faça a sua parte para que dê tudo certo, até porque as pessoas precisam. Realmente as pessoas precisam, enfim. É uma necessidade urgente. O Guarani, falar também aqui sobre o noticiário esportivo, o Guarani entra em campo agora no domingo, 3 da tarde, estádio Antônio Magalhães Rossel, Estrela d'Alva, para uma partida decisiva, já projetando o futuro, né? Projetando o ano que vem, 2020. 2019, aqui, tá quase na rapa do tacho, mas 2020 é o que vale para o Guarani. E o Guarani joga contra o Gaúcho de Passo Fundo, podendo empatar em 0-0 para se classificar para a final do Campeonato Gaúcho da segunda divisão. Quem venceu o jogo, obviamente, não interessa o score, se classifica. 0-0 da Guarani, 1-1 da Pênaltis, 2-2, 3-3, 4-4 em diante da Gaúcho pela questão do gol qualificado. Então, o Guarani está fazendo uma oferta de ingressos, vai valer até amanhã, sábado. Então fique sabendo que o ingresso da arquibancada custa 20 pila para o público em geral. Mulheres, idosos e estudantes, o ingresso é R$15 e o ingresso duplo. Quer comprar lá 2 arquibancadas? Que nem meu pai. Meu pai gosta de me levar para jogo. Eu gosto de ir a jogo com ele. Então, pai, vamos lá no jogo. Vamos. Ingresso duplo é 30 pila. Para mim e para meu pai, por exemplo. Tá? Então, vale a pena. Enfim, é agora ou nunca, né? É agora, nunca. Ano passado o Guarani por um golzinho, empatou 0-0 em Pelotas com o Farroupilha. Aí chegou aqui no Estrela d'Alva, empatou 1-1 e caiu fora. Então, é uma pena. Isso acontece. Quem sabe agora inverte esse papel, sei lá, o Guarani ganha o jogo. Estava ganhando até os 40 e lá vai pedrada e o Gaúcho acabou empatando. Jogo semana passada. Bom, também vamos destacar aqui do noticiário regional que hoje foi assinado o contrato entre o SUS, a Secretaria Estadual de Saúde, e a Santa Casa de Dom Pedrito. Ampliação de partos, consultas e exames. O hospital vai receber R$7.185.000 por mês, sendo que desses R$7.185.000, R$1.800.000 são verbas do Estado, o resto verbas federais. Entre os procedimentos contratados estão 25 partos, 11 cirurgias de abdômen, 800 consultas, 25 exames de tomografia, entre outros. Tá? Então aqui fica meu abraço. E eu digo por que eu estou falando nisso aqui também. Porque eu sou cliente da Santa Casa de Dom Pedrito. As 28 cirurgias, na verdade microcirurgias que eu precisei fazer, aplicações de medicamentos dentro do olho. Sim, é dentro do olho. Pega uma agulha e crava dentro do olho. Tu assiste tudo, é uma maravilha. Né? Mas todos esses procedimentos eu fiz na Santa Casa de Dom Pedrito. Que, aliás, fui muito bem atendido. O pessoal lá é muito camarada, muito gente boa, desde a recepção até o corpo de enfermagem. Só uma técnica, uma vez lá, que quis implicar com o Dr. Rogério Tomás, o doutor literalmente passou por cima dela. Olha... O Dr. Rogério Tomasi é um gentleman, um cavalheiro. Tiraram ele do sério, ele literalmente não queriam deixar ele entrar dentro do bloco. Ele passou por cima da técnica, e a mulher atrás dele e não parou o homem. O Dr. Rogério foi que nem uma jamanta desgovernada e olha, literalmente passou por cima da mulher. Não quis nem saber. Depois eu sei que inclusive tomou providências, né? Por escrito, mandando um ofício para a direção da Santa Casa, dizendo que se aquilo ali se repetisse, ele é... Além de tudo, o Dr. Rogério é presidente da Sociedade de Medicina de Dom Pedrito naquela época.
Então a mulher uniu o inútil com o desagradável com pior ainda. Porque aí mexeu com a classe médica. Mas enfim. Bom, falando ainda em hospitais, uma outra notícia de hoje é que o prefeito de Bagé, Edivaldo Lares, se reuniu com o Dr. Jorge Mussa, que vem agora a ser o provedor da Santa Casa de Bagé, para tratar da contratação de serviços pela prefeitura da Santa Casa. Então a prefeitura vai contratar serviços da Santa Casa, e houve esta reunião hoje, foi a primeira reunião, para que possa... na verdade, a política do governo municipal aqui em Bagé é essa, assim como já houve com o hospital universitário. O governo vai lá, em vez de repassar o dinheiro para o hospital, paga o serviço, contrata o serviço. Tá? Isso também muitas gestões municipais vêm fazendo ao longo dos últimos anos. Né? Não é uma exclusividade aqui de Bagé, mas isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Então, segundo o prefeito, tem apresentado um bom resultado, e a ideia é fazer com a Santa Casa a mesma coisa que já se faz com o hospital universitário. Tá? Então já fiquem sabendo aí, porque vai acontecer. Algumas programações interessantes, de caráter geral, para a gente encerrar aqui o Em Pauta de hoje. Destacar que a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer em Bagé, a APCAM, vai realizar no dia 7 de julho uma promoção beneficente, um café colonial. Vai ser servido a partir das 4 da tarde no Grupo de Artes Nativas Campo Aberto. Esse café colonial, que coisa bem boa. Né? Maravilha, aquela mesa enorme, parece uma mesa de banquete, daqueles banquetes, tu assistia os filmes de antigamente, aquelas da baile lá do século XVIII, século XIX, aquela mesa lá que parecia uma quadra só de comida. Café colonial é bom por causa disso. Meu Deus. Bom, mas vamos ao que interessa. 20 pila o valor do convite. Interessados em participar podem comprar os ingressos na sede da APCAM, Rua Breno Ferrando, 2325, no bairro Mascarenhas de Moraes. Os recursos do café serão destinados, obviamente, para pessoas em tratamento de câncer. E aqui eu recebi também uma notícia interessante. Tem um grupo de karatecas, os praticantes do karatê em Bagé, que vão disputar uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Karatê. A seletiva vai acontecer em São Paulo, agora no começo de julho, precisamente nos dias 4, 5, 6 e 7. A gurizada faz parte da Academia Sport Center, são alunos da professora Paula Garcia, e vão competir os seguintes alunos. O Sullivan Freitas, que é bicampeão brasileiro, o Gabriel Camargo, o Natan Borba e o João Vitor Barbieri. Então, agora eu olhei aqui, João Vitor Barbieri, será o neto da Laura, lá da Rádio Difusora? Agora confesso que fiquei na dúvida aqui. Agora, toim. Tá vendo aqui, né? E o Gabriel, acho que é filho do César. César Adriano. Vê como são as coisas, né? A gente recebe as notícias, lê as notícias, interpreta as notícias e depois você dá conta. Põe. Aqui, ó. Naquela parte o apresentador caiu os butiá no bolso dele. Tá? Bem interessante isso daqui. Não sei se é, tô apenas comentando porque eu sei que a Laura tem um neto, a Laura é Barbieri, tem um neto chamado João Vitor, e o César Adriano Camargo, tem um filho chamado Gabriel, e eu sei que lutava karatê, ou praticava karatê. Então, agora confesso que fiquei na dúvida, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, de repente, é isso mesmo. Pessoal, para a gente fechar, destacar também hoje, entre as manchetes do dia, obviamente, a vitória da Argentina. O Brasil vai pegar a Argentina, terça-feira, no Mineirão. Esse negócio de pegar um time bom, semifinal no Mineirão, não me desce muito na goela. Ser bem sincero com vocês. Time com A, né?
me lembro daquele 7-1. Tá? Pegar no Mineirão na semifinal não é legal. Mas, aliás, ontem, o estado do gramado da Arena do Grêmio, meu Deus, que vergonha! Que vergonha! Que coisa horrorosa! Que troço assim, ó. Olha, se tu jogasse numa xirca, não era uma situação tão ruim. Teve uma hora que o Everton fez uma jogada no segundo tempo, a bola foi parar quase na bandeirinha de escanteio. A bola quica no gramado e ele perde completamente a ação na hora do chute. Que vergonha. Né? Enfim. Final de semana será marcado por chuva em todo o estado. Tá? Ninguém vai se escapar. França registra a temperatura de 46 graus. E nós reclamando dos dois que estão aqui. Né? 46 graus. Aliás, tem outra notícia aqui. 2 pessoas morrem pela onda de calor na Espanha. Que situação, hein? Barbaridade. Notícia do dia também, obviamente, né? União Europeia e Mercosul fecham acordo de livre comércio. E a indústria gaúcha está esfregando as mãozinhas. Porque há muito tempo defendia essa ideia de uma aliança de livre comércio entre o Mercosul, países do Mercosul e os países da União Europeia. E parece que agora vai. Parece. Tá? Universidade Gaúcha lança especialização inédita com foco em gestão e diversidade. E aqui o que para mim não surpreende, mas se você ficar surpreso, não posso fazer nada. MEC, que é o Ministério da Educação, atrasa repasse de verbas para a educação. Não tá, né? Vamos fazer o quê? É isso aí, gente. Eu também não sabia, estou lendo agora aqui no site Gaúcha ZH, PMs mortos em confronto com criminosos são sepultados fardados. Isso é muito raro. Né? Só heróis, até onde eu saiba, podem ou poderiam, né? Mas considerados heróis mesmo, heróis de guerra, poderiam ser sepultados fardados. E eles foram. Tanto o Marcelo quanto o Rodrigo. Sepultados fardados, com certeza foi com autorização, enfim. Essa circunstância toda aí. Enfim, eu prefiro nem comentar. Tá? Bom, pessoal, nós estamos encerrando o Em Pauta desta sexta-feira. Desde já, agradecendo a todos pela audiência, pela paciência e ter aguentado essa simpatia gorda aqui por 1 hora nos quebradinhos. Na verdade, 1 hora, né? Hoje nós ficamos aqui em 1 hora o programa. O Em Pauta aqui é um oferecimento da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé. Mais uma vez a gente lembra os 2 recados. O primeiro, o convênio com o laboratório Patolab, que oferece 40% de desconto em todos os exames para associados lá da entidade. Então, 40% de desconto para o pessoal que é da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Bagé. Vários exames, gente. É o citopatológico. É um deles que pode ter acesso. Então, você que é mulher, principalmente, precisa da realização do preventivo, tem desconto também. Vale a pena. Então, vai lá. Procure primeiro a associação, na rua Monsenhor Postado de Hipólito, 393, uma quadra para baixo do Nicolim, uma quadra para baixo ali do posto, antigo posto Olé. Enfim, você pode se associar, paga uma pequena mensalidade e resolve um monte de problema. Resolver depois que os problemas aparecem não adianta, né? Então, faça a sua parte preventiva também. Nesta programação, o apoio das... esqueci do outro recado, a troca de alimentos por números para concorrer ao sorteio de um faqueiro, os alimentos que serão entregues depois para a Fundação José Alta Gomes e para a Vila Vicentino. E você vai lá e contribui. 1 quilo de alimento, se for sócio. 2 quilos de alimento, se não for sócio, você vai concorrer com qualquer outro. Tá? Semana agora eu vou levar meus 4 quilos, comprei 2 pacotes de massa e 2 quilos de açúcar. Então vou
ter 2 números. Vou concorrer a 2 números. Porque eu vou pegar, botar o nome da turma aqui de casa. Tá o nome deles aí, enfim. Vou fazer a minha parte. Mensagens de paz no encerramento diz o seguinte: encontre o bom caminho. É o bom caminho, não é o bom cabrito. Decida-se pelo que melhor dá aproveitamento às suas qualidades, às suas boas inclinações, aptidões e pendores. Pense no que pode fazer e parta para uma execução proveitosa. Todos têm um caminho. No seu caso, para encontrá-lo, examine o que mais se adapta ao seu modo de ser ou ao que lhe dá maior alegria, ou ainda ao que está à sua disposição, e peça a bênção de Deus para nele bem andar. Deus ajuda você a achar a trilha certa. Quando você encontra o seu melhor caminho, encontra junto a felicidade. Também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, destacando as celebrações da Matriz do Crucificado, na Avenida Marechal Floriano, na Paróquia da Crucifixão, na Rua Barão do Itaqui, a uma quadra ali da rodoviária, nas capelas de São Lucas, no bairro Menino Deus, pertinho do estádio do Bagé, de São Felipe, no bairro Dois Irmãos, pertinho do estádio do Guarani, e na capela de São Marcos, bem pertinho do Jardim do Castelo, também fica uma quadra ali do Jardim do Castelo, a capela de São Marcos. Nós estamos encerrando esta programação informativa do nosso charmoso, maravilhoso, esbudegoso, fantasmagórico em pauta, desejando a todos vocês um excelente final de semana, possam aproveitar bem, descansar. No meu caso eu preciso trabalhar, então que eu tenha no mínimo sabedoria para fazer aquilo que eu preciso fazer da melhor forma possível. Na terça-feira, 8 da noite, estaremos de volta com mais uma Em Pauta, trazendo muitas informações, enfim, notícias do dia, curiosidades, dicas para animais de estimação e tudo mais que você já sabe que encontra ali, é claro, no nosso tradicional bate-papo. Hoje confesso que eu não consegui bater muito papo com vocês, tendo em vista que eu estou sem produção. Então, o que arde cura e o que aperta segura, vamos dizer a minha avó. Vamos da melhor forma possível e imaginável tocando este programinha. Tá? Um grande abraço, um excelente final de semana a todos. E não reparem que agora eu vou ter que sair daqui e desligar a câmera, tá? Não reparem que isso aí faz parte, mas dessa vez será necessário fazer isso. Vai ficar meio estranho no finalzinho aqui, tá? Excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até terça-feira com mais um Em Pauta, já no mês de julho. Tchau!